Mais uma semana, mais um capítulozinho de One Piece. Já começamos com uma capinha, né? Pedido de fã. Uma família de ovelhas fazem 6 luvas para Hachan. Ok. Não tomei nenhum spoiler desse capítulo. A única coisa que eu vi era a rapaziada chamando o Harold de burro, né? Mas aí já tá normal, né? A rapaziada reclamando do Harold. E é um bagulho que eu até vou falar mais pra frente no vídeo, minhas opiniões sobre o Harold. Tem um pessoal que tá tendo uma visão muito errada do Harold e outros que estão tentando defender o Harold com uma visão mais errada ainda. 15 anos atrás, naquele mesmo ano, ao redor do mundo, os esforços de Harold são retribuídos, mas, ok, aqueles gigantes da marinha estão realmente fazendo um bom trabalho. Eles são tão confiáveis. Eu sempre achei eles assustadores, mas agora eu não me importaria em conhecer um. O esforço, né, a entregada que ele deu para a Marinha tá trazendo uma visão melhor dos gigantes. Você pode nos abastecer de novo? Os frutos do mar de Elbaf são super populares agora, sabia? Aposto que são. Aqui está um cedro de alta qualidade de Elbaf. Um item bem raro e complicado de importar. Eu vou querer. Tá, e o que ele queria, né, esse tempo todo nessa conexão de Elbaf com o resto do mundo. Isso aqui bate exatamente num ponto que eu queria falar sobre uma rapaziada querendo defender o Harold, né? Tipo, defender o Harold das acusações dele ser burro. Tipo assim, a rapaziada tava pesando muito no Harold, né? Falando, caraca, o Harold é um imbecil, o Harold é um idiota por se entregar completamente ao governo mundial. E a rapaziada usou muito de um argumento do tipo, usou muito de dois argumentos no caso, né? Do primeiro era de, pô, o Harold não conhece toda a índole do governo mundial, que pra mim já é um absurdo aí, né? A rapaziada puxar isso, porque o Harold sim sabe da índole do governo mundial, das coisas que eles fazem. Ele mesmo já presenciou de frente com os olhos dele o governo mundial atirando numa pessoa inocente, num país que tinha ajudado Elbaf, e ele mesmo, né, partiu pra cima desse barco do governo mundial. Então, esse papo de que o Harold não tem as informações que nós temos, e por isso ele meio que seria isento dessa burrice, né, seria meio que dado uma inocência para ele, né, dessa aliança com o governo mundial, mas isso daí já é quebrado. E o outro argumento muito usado para defender o Harold seria de que foi por essa união com o governo mundial que hoje Elbaf é um país de paz, né? Foi por se unir ao governo mundial que isso aconteceu. Aí eu acho que a rapaziada tá sendo meio burra, porque tá esquecendo de um pequeno detalhe. Elbaf só é hoje um país em paz, né? Um país focado em educação, justamente porque nesse acordo com o governo mundial, o Harold deu para trás. Tipo assim, o que tá acontecendo hoje em Elbaf, das escolas estarem sendo queimadas, da biblioteca está sendo queimada, de crianças estarem sendo sequestradas, só não aconteceu antes porque o Harold deu para trás com um acordo com o governo mundial. Então, tipo assim, as pessoas falando, não, é porque o Harold fez isso para proteger Elbaf. Elbaf não precisava de proteção. Elbaf sempre foi um país, mesmo que não pareça pra gente, né, como eu até já brinquei algumas vezes, né, que gigante é tudo uns inúteis, né, gigante apanha para todo mundo, gigante só acaba servindo de escada para outros personagens, mas no mundo de One Piece, né, no contexto do mundo de One Piece, os gigantes são a raça mais forte, né? Então, pro governo mundial entrar em Elbaf não é um bagulho tão fácil, né? Então, esse papo de que, ele fez isso para proteger Elbaf? Não, ele não fez isso para proteger Elbaf. Ele fez isso pelo desejo dele de querer que Elbaf se conectasse ao resto do mundo. Justamente o que a gente está vendo agora aqui, né? É o Elbaf tendo um comércio maior com outras ilhas, né? Com outros países. Era isso o sonho do Harold, né? Só poderia acontecer justamente se ele se aliasse ao governo mundial, né? Justamente porque o governo mundial atrapalhava ele sempre que ele tentava fazer isso. Então, esse papo que a rapaziada tá puxando de que Elbaf hoje só tá em paz porque o Harold fez esse acordo com o governo mundial, tipo assim, só tá sendo ou muito burra ou esquecendo de algumas coisas, né? Tipo assim, os Cavaleiros de Deus só estão invadindo Elbaf hoje porque tem um círculo lá tem um círculo lá do abismo no castelo de Elbaf, né? E os Cavaleiros Sagrados que basicamente foram e acabaram com todos os planos do Harold, né? A escola, a biblioteca foram tudo queimados pelo governo mundial. Então esse papo de que ele fez isso por Elbaf, né? Pra proteger Elbaf
Tipo, é a rapaziada só esquecendo de algumas coisas, né? E sobre a outra rapaziada, né, que chama o Harold de burro, tipo assim, ele é burro? Ele é, mas só que ele é um burro com boas intenções. E também ele é um burro iludido. Se você pegar outros vídeos meus, né, principalmente o capítulo em que o Harold se entrega ao governo mundial, você vai ver muito... Tipo assim, caraca, meu Deus, Harold não faz isso. Mas eu gosto ainda assim dessa personalidade do Harold, porque é interessante ver isso, porque o Harold é alguém que tá completamente se iludindo, né? Ele tá caindo numa mentira, né? Ele tá se afogando numa mentira, querendo acreditar que o governo mundial quer o bem de Elbaf, né? Ele é alguém que se entregou completamente à mentira de que se ele fizer tudo que o governo mundial mandar, Elbaf vai prosperar completamente, né? Isso muito pelas coisas que ele tentou fazer e não davam certo, por ter perdido o melhor amigo. Então, isso pra mim é o que torna o personagem do Harold interessante. É ele ter caído tanto, né? Tipo assim, ele ter perdido tanta coisa, as coisas não darem certo pra ele, que justamente quando a primeira ideia que vem na mente dele é justamente se afogar numa mentira e se entregar completamente. Isso é o que, pra mim, torna o personagem do Harold interessante. Mas agora, voltando, Elbaf, Novo Mundo. Harold! Quando finalmente nos tornarmos uma nação membro, deveríamos montar navios turísticos. Assim nosso povo pode visitar nossos aliados livremente. Ali discursando para Elbaf, nós somos uma rara minoria, na perspectiva do resto do mundo, mas há diversas nações onde diferentes raças coexistem, graças à cultura do respeito mútuo. Vamos nos juntar ao mundo, fazer novos amigos e crescer. Isso parece ótimo. Tipo, ele tem boas intenções, ele quer fazer a coisa certa, né? Mas só que o caminho que ele tá seguindo é um caminho que vai levar ele pro buraco. E tipo, isso é até um paralelo aqui que você pode puxar com o próprio Harold e o Loki. O Harold aqui, ele tá fazendo tudo o que a Marinha manda para se tornar um cavaleiro sagrado, e quando ele se tornar um cavaleiro sagrado, se juntar e aí conseguir completar o plano dele. O Loki é oferecido que ele se torne um cavaleiro sagrado, só que ele vai e cospe na cara do governo mundial, do tipo, eu não vou me juntar a vocês. Isso já mostra a diferença de perspectiva dos dois. E tipo, e já o caminho meio que, entre aspas, certo de se seguir, né? E eu acho que isso do Harold de querer juntar todos os povos é algo que vai se juntar com o mural lá de Elbaf, né, que a gente viu. É a teoria que eu tenho lá quando a gente viu o mural, né, que eu fiz. Eu tenho até o vídeo aí no canal se você quiser ver, né. É um vídeo bem ruimzinho, mas se tiver interesse em ver mais sobre eu falando sobre o mural. Mas eu acho que isso daqui é o ideal do Harold, que vai ser puxado pro próprio mural, do tipo, de querer juntar todos os povos, né, que lá no mural tem aquilo, né, eles não se encontraram. E a minha teoria de que o eles não se encontraram é justamente os povos, né? Que vai trazer a prosperidade para o mundo de One Piece quando todos os povos se unirem, né? Quando todos eles se encontrarem. Então, tipo, isso é esse ideal, né? De querer que todos se juntem, vai ser o que vai conectar o Harold ao mural, e também vai ser algo que vai conectar ele ao Roger e ao Shebeck. Porque isso que ele tá querendo fazer, né? De querer todos juntos, né? Todos se comunicando, todos prosperando juntos, vai ser algo que vai cair na mesma coisa do Roger, de ele ter chegado cedo demais, e do Shebeck, de ele ter ido enfrentar o Imu cedo demais. Então, tipo, que do Harold vai ser, não era a hora certa ainda de querer fazer isso, né? Ele acabou dando um passo maior do que a perna. Mas agora vamos seguir. Estamos quase lá. Nosso futuro nunca foi tão promissor. Tá aí uns guerreiros. Isso aí, vamos largar esse negócio de guerreiro. Eu vou fazer acontecer. Ida. E dando um sorrisão. Escola da Morsa. Tá? Aí as crianças. Isso é tudo graças a você, Saul. Melhor crianças brilhantes do que espadas brilhantes, hein? Derixixia. Mas você não tem receio de ter perdido algo aqui, Harold? Aí o Harold ficou meio quieto. Eu não creio mais que poder militar é o que faz um país forte. Eita. Aí daqui, né, já vai ver o ideal dele, né, de que meio que vai ferrar Elbaf, né? E já se conecta ao que eu falei antes, né, nos capítulos anteriores, né? Justamente essa mentalidade dele de não violência é um ideal bom, mas só que vai acabar ferrando com ele, né? Vai ser algo que vai se virar contra ele. Aí, por causa da Ida, ela me ensinou isso. Conhecer ela foi a maior bênção da minha vida. E a Ida morreu mesmo.
Aí vamos aqui para um flashback. Ei, Harold, Elbaf realmente mudou muito. Quando eu vim a primeira vez, havia muitos conflitos internos. Era assustador, mas você mudou tudo. Agora as crianças podem rir e estudar. É como um país totalmente diferente. Os velhos costumes, nossas tradições passadas, todos aqueles maus hábitos da Era dos Guerreiros serão jogados fora. E tipo, isso daqui já é o que bate mais no ponto lá de ir contra a união dele com o governo mundial. Porque justamente quando os Cavaleiros de Deus pisam em Elbaf e eles veem tudo aquilo, eles falam: Não. Não é isso que a gente quer de Elbaf, a gente quer que vocês sejam um país de guerra, né? A gente quer que vocês sejam um país de guerreiros, de seres violentos. Vocês não podem querer ir para a escola e fazer essas coisas, vocês têm que lutar. Então, tipo, já é algo que bate contra aí, né? Que já demonstra mais aí o erro dele em querer se juntar ao governo mundial. Mas eu até gosto desse lance de orgulho guerreiro. É bem legal. Você deveria se orgulhar de sua cultura. Você não entendeu, Ida? Foi essa cultura que nos impediu de nos casar. Não posso aceitar isso. Hehehe. Tipo, aqui a gente tem até meio que dois lados maneiros, né? Tu tem o Harold meio que negando boa parte da cultura dele e a Ida que tenta aceitar demais certas coisas que acabam ficando inadequadas, né? Acabam ficando bem datadas, né? De suas culturas, né? Você sempre me disse que queria me tornar sua esposa legalmente. Que coisa fofa, de verdade. Você é tão fofo. E o Loki? Ele sempre será o irmão mais novo do Hajirudin, né? No meu coração, eu sempre pensei nele dessa forma, hahaha. Sentimentos como esse aquecem meu coração. É o que me deu forças todo esse tempo. Mas não se preocupe, tá tudo bem. Você é o nosso rei, Harold. E você está quase lá, certo? Isso mesmo, Ida. Não vai demorar muito. Aí ele levantou todo animado. Logo vamos conectar o mundo todo. Nosso mundo será dezenas de milhares de vezes maior. Nós vamos poder viajar juntos, como nos velhos tempos. E aqui de novo eu vou bater na tecla. Isso que o Harold queria fazer era justamente o que estava no mural lá. Era mural Harley, né? Que era chamado. Mas, tipo, de querer... Minha teoria vai estar certa, de que eles se encontrarem era justamente todos os povos de One Piece se juntarem, né? E se unirem. Mas isso daqui, o que o Harold vai querer fazer, vai acabar da mesma forma que o Roger e o Shebek. Tava cedo demais para querer fazer isso. Ainda não era a hora. Aí a Ida dando um sorrisão, parece incrível. Estou ansiosa para isso. Eu também. Caraca, foi pegar na mão dele e caiu. Eita, mané. Ela acabou usando as últimas forças dela para ter uma última conversa com o Harold. Caraca, mané. Aí ele saiu chorando e o Hajirudin foi olhar. Aí Hajirudin chorando, a outra lá que eu esqueci o nome, e o Loki preso. E a neve caindo lá na vila que o Loki colocou fogo. E ele aqui meio tristonho, né? Abaixando o chapéu. 14 anos atrás, Terra Sagrada de Mary Joyce. O Shanks desapareceu? Eita! De fato, se ele tivesse completado a última missão, teria sido oficialmente nomeado Cavaleiro, tá? Então, caraca, ele caiu fora antes da nomeação dele como Cavaleiro. Interessante, mané. Será que, tipo, se ele se tornasse cavaleiro, ele não conseguiria voltar atrás, né? Não conseguiria voltar à vida de pirataria? Como você era a nossa próxima opção, essa oportunidade agora cai em suas mãos. O que vai fazer? Eu, naturalmente, aceitarei a honra de ser um dos Cavaleiros de Deus. Fazendo isso, vou garantir o status de Elbaf como uma nação membro, tá? Aí foi andando com os Gorosei. Parabéns, então o Grande aceitou confiar em você. Caraca, chamou o Imu de O Grande? Foi um longo processo. Você será lembrado como o rei que trouxe grande mudança a Elbaf. Bem, para ser sincero, quando Elbaf finalmente entrar pro governo mundial, eu pretendo abdicar do trono. Um governante mais jovem e virtuoso do que eu deve assumir. E aí os caras já não começaram a gostar do papo, né? E de novo vem aquela fala de Imu, né? De que nunca apareceria um rei tão manipulável quanto o próprio Harold, né? Que, tipo, outro rei perceberia meio que a malícia deles, né? Como o próprio Loki, que eu acho que vai se tornar rei, né? Porque o Hajirudin, mano, coitado do Hajirudin, né? O coitado aqui
quase mal aparece no flashback, né? Teve algumas ceninhas ali nas páginas atrás, né? Mas o coitado quase não tem destaque. Mas o próprio Loki, né? Quando lhe é oferecido, né? Isso de se tornar um Terubito, né? De se tornar um Cavaleiro Sagrado, ele recusa, né? Aí Mu começa a falar: isso é um assunto para Mu decidir. Tá aí sentado no trono. Por quê? Porque tem alguém sentado no trono vazio. Venha, mutante observado. Harold. Aí o Harold deu um gritão, esse poder, e a marca dele ganhou um chifrinho, pô. Vush. Tá borbulhando dentro de mim, é arrepiante. Esse é o poder da imortalidade. Ainda dá calafrios na espinha. Ele agora está além de qualquer monstro selvagem. Foi forjado em uma arma poderosa. Considera a ti mesmo um cavaleiro imortal, juramentado amor. Imortal? Eu não consigo acreditar. Grave um pentagrama do abismo em Elbaf. Isso marcará o laço entre nós. De novo, é justamente pelo pacto com Imu que hoje tá dando merda em Elbaf. E só não deu merda naquela época, justamente porque o Harold deu pra trás no acordo. Aí ele voltou felizão pra Elbaf. Teu desejo mais querido será finalmente realizado. Aí voltando pra Elbaf, assim que essa última missão for concluída, Elbaf será reconhecida como uma nação membro do governo mundial. Obrigado, Rei Harold. Castelo Aurist. Aí ele fez o pentagrama. Pode repetir isso, grande Mu. Mobilize toda a nação e formem um grande exército de guerreiros. Eita. Aí ele já percebendo aqui, né, que os planos do governo mundial e dos dele não batiam, né? Aqui a carinha dele do tipo, fiz merda. A frota dos guerreiros gigantes vai ficar ao lado da marinha e servir o mundo como... Espera, não, calma aí. Tudo o que eu fiz foi para libertar o bafo da violência. Claro que, se ainda houver quem queira lutar, ficarei feliz em incentivá-los. Incentivá-los que se alistem na marinha, mas... Com quem o rei tá falando lá dentro? Aí mais um negócio, né, da marca, né, de ter a telepatia com Imu. Tu juraste pagar pelos pecados da história de Elbaf, mesmo ao custo de se tornar um escravo. Aí eu uso o olhinho de Imu, né, sobre ele. Eu pretendia carregar esse fardo sozinho. É aí que tá, né, meu querido? Não vai ser tu, né? Tu é o rei de uma nação, né? Então, tu representa a sua nação inteira, né? Então não vai ser só tu que vai pagar o pato. Vai ser todo mundo. O fardo de uma história dessas é pesado demais para que tu o suportes sozinho. Agora, contém tua língua. Tu não podes desobedecer a Mu, tá? Aqueles que fazem um pacto com o mar profundo podem obter imortalidade e poder, mas isso exige a obediência total. Tu irás cumprir as ordens de Mu, independentemente da tua própria vontade. Aí ele começou a andar sozinho. O quê? Isso não é bom. Estou perdendo o controle. Elbaf! Eles nunca quiseram que ela se tornasse parte do rebanho. Maldito Imu! Tá, então foi por isso que o Shanks pulou fora, né? Pô, mas como que o Shanks sabia disso, mané? Pô, é isso que eu tô falando, mané. O Shanks já foi pra Mary Joyce com algum plano em mente e com alguns conhecimentos já avançados, mané. Porque, foi muito certinho. Na última missão, ele já caiu fora. Ele já sabia de muita coisa, né? Mas agora vai ser interessante. Como que ele sabia disso? O Roger contou pra ele descobriu de outras formas. E se ele descobriu, como que ele descobriu, né? Tá aí o Harold gritou pelos guardas. O plano sempre foi escravizar os guerreiros de Elbaf. O que foi, Vossa Majestade? Tem alguém aí? Me acorrentem a este pilar. Depressa, chamem o ancião Jaru e meus filhos. Eita. Mas, senhor, acho que Rajrudin ainda está em alto mar. E o Lord Loki ainda está preso depois do que aconteceu. Não vou conseguir resistir por muito tempo. Do que exatamente se trata isso, Vossa Majestade? Nada disso importa agora. Soltem ele. Aí vai ser o Loki para resolver o problema. Prisão, Reino dos Mortos. Você está livre para ir, Loki. Vá imediatamente para o Castelo Aurist. O rei exige a sua presença. Casa do Jaru.
Alguma coisa urgente? O que está acontecendo? E assim voltamos ao ponto onde essa história começou. Finalmente voltamos pro flashback do Loki. O dia do massacre no castelo, quando o rei mais amado de Elbaf, Harold, o Benevolente, perdeu a vida. A história converge. Pausa na próxima semana. Que canalice. Mas aí é descanso pro Oda também, né? Aqui já dá pra perceber, tipo assim, pela arte, já dá pra perceber que o Oda já tá meio cansadinho, né? Já deu uma cansada no homem. E finalmente converge com o que a gente estava vendo, né? Finalmente voltamos para o flashback do Loki. Então no final tudo vai acabar pro Loki só sendo injustiçado mesmo, né? Provavelmente o Harold vai matar todos os guardas, o Jaro vai tomar a espada na cabeça e vai perder a memória, e o Loki vai ser o único de pé vivo, né? E todo mundo vai colocar a culpa nele, né? E talvez até pelo Loki nunca ter falado sobre o que aconteceu lá, é por ele não ter entendido o que aconteceu e se achar culpado por matar o próprio pai, né? Porque, tipo, ele meio que matou a mãe biológica dele e meio que acabou matando a mãe adotiva. E acabou de novo matando o próprio pai, né? Então, tipo, deve ter sido algo que pesou na cabeça dele e ele acabou meio que só aceitando a culpa, né? Pelo que aconteceu, né? Ele assumiu o papel de vilão, né? Meio talvez até como uma autopunição a ele mesmo, né? Um autoflagelo. E agora uma teoria que acabei bolando aqui de última hora, né? Eu já até terminei de gravar o vídeo, né? Mas eu acho que aquele momento em que o Shanks vem e prende o Loki, né? Ele vai lá, bate de frente com o Loki e prende ele. Vai ser pra impedir o Loki de ir atrás do governo mundial. Vai ser ele impedindo o Loki de subir Mary Joyce. Eu acho que vai ser um bagulho assim. Do tipo, o Loki vai descobrir de alguma forma com o governo mundial. Foi o governo mundial que fez aquilo, né? Talvez com ele, o Harold falando, não confie no governo mundial, não confie, tipo, falando algum bagulho desse tipo. E aí o Loki vai putaço atrás do governo mundial. E o Shanks, pra impedir o Loki de acabar morto ou virando algum escravo em Mary Joyce, vai lá, vai impedir o Loki de prosseguir, né? Vai impedir que o Loki acabe se matando pro governo mundial, né? Se entregando. Eu acho que vai ser um bagulho assim. Bom capítulo de One Piece. Mas no geral foi isso. Se você tiver interesse em outros vídeos de One Piece, é só clicar aí na playlist do canal. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário, né? Me fala o que você achou desse capítulo de One Piece. Me fala suas teorias pro próximo capítulo. E valeu, falou e fui!